hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Fala Dev, vamos continuar aqui a nossa série, tá construindo uma aplicação, ou melhor, nosso portfólio no i5 mais o GitHub Pages. Essa é a terceira parte e a gente vai fazer então a funcionalidade de criar os tiles de maneira dinâmica, recebendo uma lista dos nossos apps. Então, bora lá para o código. Bom, então vamos continuar aqui com a implementação das funcionalidades da nossa aplicação, né? Deixa eu voltar a executar aqui que ela estava parada, então vou dar um npm run start no FLP, tá? Para a gente executar sem o Fiori Launchpad, tá? Ok, então já criamos a funcionalidade de mudar o tema no último vídeo. Colocamos a foto aqui, depois a gente vai criar um popover para abrir um submenu aqui embaixo. Mas esse vídeo de hoje nós vamos fazer dinamicamente a criação dos nossos tiles aqui. Então voltando aqui, vamos ver como é que está o nosso tile. Dentro da nossa HBox tem a content, e dentro da content a HBox, e dentro da HBox o generic tile. Minha ideia é, esse generic tile vai vir de uma lista, tá? Vai ser a nossa lista de aplicações, e a partir dessa lista nós vamos adicionar os nossos generic tiles dentro do nosso HBox. Então para isso a gente vai aprender hoje a construir os componentes que vão ser renderizados na tela através de funções no JavaScript. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um ID aqui para o meu HBox. Vou deixar ele como ID HBox main content. Ok. Vou só comentar aqui por enquanto. Não, deixa ele aberto assim por enquanto. E eu vou fazer um split aqui para deixar de um lado vai ficar o meu controller e do outro lado a minha view. Por quê? Porque eu vou precisar criar a partir dessas informações aqui nosso componente, tá? Então vou deixar assim. O que eu vou precisar mais? Vou precisar também colocar aqui criar um modelo, né, para nossa lista de tiles. Então, vou ver aqui no meu model, eu já tenho a create device model. Vou então criar uma create app list, pode ser create app list, é uma function que vai nos retornar, né, exatamente o que está aqui, ou melhor, não precisa ser um JSON model, pode ser só um array direto. Então, vou criar aqui uma const olist, applist, que vai receber um array. Dentro desse array eu vou ter aqui o meu array de apps, tá? Deixa eu tacar meu model pro lado de cá também, que aí eu consigo ter espaço suficiente para ver aqui as propriedades que eu vou precisar dentro do meu array aqui, a respeito daquilo que eu vou trazer como bind. Então, eu tenho aqui a propriedade header, também vou colocar do lado de cá, header, 2 pontos, e a primeira vai ser app001, tá? Que seria ali o que vai vir no header do nosso generic tile. Eu tenho a classe que eu estou usando, a classe é essa classe aqui. Que mais eu tenho? Tá, eu tenho dentro do tile content eu tenho a description. Então eu vou também criar uma description aqui. Description, que vai ter como descrição app01 description. Ok, esse aqui é o meu primeiro tile, para as informações, né, do meu primeiro tile. Depois eu posso incrementar ainda com o link do tile, quanto o link para o repositório dele. Mas por enquanto vamos deixar assim, só para ver ele ser criado, renderizado dinamicamente na tela. Então esse aqui é o meu primeiro.
Este é o meu segundo. Terceiro, vamos lá, 4. Então vou trocar aqui para app2. 3. Lembrando que isso aqui também poderia estar sendo retornado de uma API, tá? E aí a gente só pegava o array que voltava dessa API e depois criava o nosso tile com a lista que viesse dessa API. Então eu vou dar um return do meu app list. Ok? Tá. Agora que eu criei meu model, eu preciso usar esse meu model no meu controller. Vou voltar o model para cá. Vou vir aqui no meu controller e vou fazer a injeção dele aqui. Então aqui eu vou colocar My Portfolio Model Models, tá? Então agora eu já tenho uma instância para o meu Models aqui. Ok, a partir de agora eu já tenho acesso para utilizar ele aqui dentro do meu controller. Dentro do meu init, ou seja, quando for carregado esse controller, eu quero criar uma função que vai fazer a criação dinâmica dos nossos tiles. Então vou dar um this. Geralmente a gente coloca underscore o nome da função para funções internas, tá? Que vão ser chamadas apenas aqui dentro do controller. Então eu vou chamar ela this.insertTiles. Ok, essa é a minha função. Vou criar essa função aqui. Function. E nessa função, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar a minha lista para dentro de uma variável aqui, de uma constante, né? Minha constante app list vai ser igual o meu models.create app list. Ok, então já recebi ele aqui dentro. Já tem aqui minha app list aqui. E o que eu preciso fazer agora é começar a construção. Mas antes, vamos ver se está tudo funcionando. Vou dar um console.log. A minha app list. Vamos ver como é que está aqui no meu console. Ok, vou limpar e vou... Não adianta, né? Só abrir aqui já dá pra ver. Então, ele já carregou aqui, ó, meu controller, né? Ele já carregou pra mim a minha lista, né? Com qual é a classe, qual é a descrição, qual é o header. Beleza. Então, criação do model tá funcionando como deveria ser. Ok. O que eu preciso fazer agora? Preciso começar a construção dinâmica do meu generic tile aqui. Para isso, como eu já tenho uma lista, né? Eu vou dar um loop nessa lista e a partir de cada linha eu vou criando esse tile. Tá, o generic tile ele tem deixa eu colocar aqui, vai ser mais fácil para mostrar. Generic tile. API reference. Generic tile. Isso. Ele tem um método para a gente poder adicionar tanto a content, né, que a gente vai precisar, como a gente tem aqui o tile content. Então ele tem um método para a gente adicionar uma tile content e ele tem por si só as properties que a gente já está usando, né? Como, por exemplo, o header. Se a gente vem aqui, a gente vai ver que a property header, ela está aqui. Como que a gente faz para construir ele, né? Para criar ele via JavaScript, a gente precisa, então, fazer um new SAP-m generic tile, pode ou não passar um ID, e colocar os settings. Os settings são as propriedades, ok? Beleza, então a primeira coisa que eu preciso fazer é importar ele também como dependência no meu controller. Então aqui abaixo do models eu vou procurar aqui por SAP
/m/generic tile. Ok? Então ele já importou aqui. Às vezes acontece isso, tá? Isso aqui é por conta da extensão. Ele acaba duplicando aqui as dependências. E se isso acontecer, ele vai quebrar a aplicação. Então é importante você verificar e tirar aqui para não ficar duplicada. Generic tile. Além do generic tile, eu vou precisar do tile content e do text. Então vamos só verificar de qual classe pertence, mas eu sei que todas são da M, tá? Então, tanto o tile content deve estar por aqui, não tá, mas se a gente colocar aqui, ó, tile content é sapm.tilecontent e o text também é da M. sapm text, né? Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é importar cada um deles. sapm tile content e depois eu limpo ali embaixo, melhor limpar logo, senão ele vai ficar colocando no lugar errado. E o sapm text. Ok. Então, só para verificar se a ordem está correta, tem meu controller, tem o meu model, tem o generic tile, tem o tile content e tem o text. Ok, beleza. Então vamos lá. A partir dessa app list, desse meu array, eu vou fazer um for each nele. Vou fazer um for each nele. Vou copiar aqui. Trocar element por item. É mais intuitivo para mim. Ok, vou fazer um for each nele. E a cada vez que ele passar numa linha, no índice, né? Eu vou começar a utilizar, a criar, né? Aqui, aquilo que a gente precisa. A primeira coisa que eu vou criar é o texto daqui de dentro. Eu vou criar de dentro para fora. Por quê? Porque eu preciso criar isso para ser injetado no tile content. Eu preciso criar a tile content para ele ser injetada no generic tile. E por fim eu quero expor o generic tile. Então eu geralmente, isso não é uma regra, não é, talvez não seja uma boa prática, mas né, é a forma que eu faço. Eu geralmente faço essa... Eu vou quebrando assim, vou fazendo de dentro para fora para ficar mais fácil para entender. Então a primeira coisa que eu preciso aqui é de um sText para receber o nosso texto que está aqui no nosso módulo, que é o description. É a description, certo? Então, sText vai ser igual a um new text, ok? E aqui dentro desse new text eu vou receber ID e property, mas eu não vou passar ID, vou colocar só as properties. E uma property do text é o próprio text. Então, como é um objeto, text, e esse text vai receber então da onde? Vai vir de item.description. Description, ok. Então, meu texto está criado. Depois disso, eu vou criar aqui o meu op, que é um objeto, tá? Tile content, que vai ser igual a um new tile content, e ele também tem suas propriedades. Ou melhor, o meu tile content, eu posso dar new, é um tile content. Acho que o tile content para receber o texto dentro dele, deixa eu ver aqui qual que é o método. Tile content. Tem coisa que a gente acaba não lembrando de cabeça, né? Tile content. É aqui, ó, set content, e esse set content espera receber um controller. Então, acredito eu que eu posso fazer um new tile content.set content, ou melhor, vou fazer assim, ó, vou fazer passo a passo. New tile content embaixo, ó, tile content.set content, e dentro dele qual que vai ser o conteúdo, né? O que eu vou setar dentro da content? Eu vou setar o meu sText que eu acabei de criar, certo?
Então eu já tenho o meu texto e o meu tile content recebendo o meu texto. Próxima coisa que eu vou fazer dentro ainda do meu array é criar o meu generic tile. Então eu posso criar aqui uma let generic tile, vai ser igual a um new generic tile. Ok. Vou ter aqui minhas properties. A primeira property é a header. Dentro dessa header ela vai vir de items. O item, né? Item ponto header. Por quê? Porque é o que vem aqui do nosso modelo. Então estou pegando aqui a header, passando o valor dela aqui para dentro dessa propriedade. Tá? O style, apesar da gente ter ele aqui como uma property, eu sei que o generic tile tem um add style class. Quer ver? Vamos lá, ver se é isso mesmo. Generic tile. E aqui nos métodos, add button, add, é porque é dos métodos herdados. Agora eu não sei se é herdado do controller. Pera, a gente vai encontrar aqui, ó. Ele é herdado do control, exatamente. Add style class. Então, depois de eu ter criado ele já inserindo o texto que vai no header, eu vou dizer que o meu generic tile vai receber um estilo, uma classe de estilo, né? Add style class. Qual que é essa classe? Vai ser o meu item.class, que é o que vem daqui, item.class. Ok, e o meu generic tile vai receber meu generic tile. Tá, ele já tem tudo isso. O que eu preciso agora? Na verdade não o generic tile, agora eu preciso pegar o meu container, né, que é a nossa hbox. Então vai ser uma const, vou fazer aqui fora, tá? Porque isso aqui vai ser sempre o mesmo para todos. Const o content vai ser igual a this.byId. Qual que é o ID que a gente deu lá? Só eu pegar aqui na view. Vamos buscar esse ID. Tac. Colocar ele aqui. Então, depois no final de tudo, né? Olha, eu vou pegar o meu content e vou adicionar. Agora eu não sei se é um aggregation ou se é um content também. Vamos ver aqui na hbox. Hbox, métodos. Dado da Flexbox. Opa, tem um add item. Acho que add item vai funcionar. Add item. E dentro do meu add item, ele espera receber um controller, certo? Ele espera receber um controller que pode ser o nosso generic tile. Ok, então antes de eu salvar aqui, vamos só ver se está tudo certo. Então, de dentro para fora, criei o texto usando o item description. Criei o meu tile e já coloquei o texto dentro, meu tile content, né? E coloquei o texto dentro. Ok. Depois, criei o meu generic tile, tá? Passando qual que é a propriedade que vai ter na header. E adicionei a classe, também buscando do item.class. E por fim, eu inseri esse generic tile dentro da nossa hbox. Deixa eu só remover esse cara aqui então. Inclusive, vou fazer até melhor, vou fechar numa linha só. Ok, vou salvar, vamos voltar aqui. Tá, não foi de primeira. Não tem problema, vamos ver qual que é o erro. É bom até pra gente ver quais são os problemas que tem acontecido aqui. Layout, data, source, connector fail, not found, storage.
Às vezes o erro não é tão claro e a gente leva algum tempo para conseguir. Mas ele ainda tá com console log? Por quê? Se eu já não tenho mais o console log. Ah, tá. Eu não salvei o controller. Esse que foi o problema. Então, salvar o controller. Tá lá. Ele já apresentou da forma que a gente queria. Aplicou a classe. Só que a description não está funcionando. Meu tile content. Vamos ver o que está errado no tile content. Tá, então eu tenho o meu texto, certo? Eu tenho o meu texto. Meu tile content set. Ah, tá. Eu só não coloquei ele ainda no generic tile. Então eu preciso no generic tile dar um add content. Ou é add tile content? Vamos ver aqui. Se tiver dúvida, sempre volta na documentação, tá? Generic tile, methods, é add tile content. Então não é tile content, não é content, é add tile content, e o add tile content espera receber um tile content, que é exatamente esse que a gente já criou aqui em cima, ó, tile content. Ok. Vamos voltar aqui na app. E é isso. Então, o que estava faltando, na verdade, era que eu tinha criado, né, o tile content, mas não tinha aplicado. Com isso, a gente tem a possibilidade de criar essa lista, né, dos nossos apps, e a partir do momento que ela for carregada, a gente vai inserindo dinamicamente. Se por acaso eu vim aqui no meu modelo, ou se isso retornasse de uma API externa, mais dados aqui, pode ver que ele já criou automaticamente aqui a quantidade de tiles necessários. Ctrl Z, Ctrl S. Ok. Então a função não ficou uma função muito complexa. A ideia maior aqui é você conseguir perceber o que você vai precisar para construir o teu componente via JavaScript, tá? E a forma que eu faço é essa. Eu faço de dentro para fora. Então, primeiro eu criei o texto, depois o meu content para inserir o texto, depois o meu generic tile. Do meu generic tile eu apliquei a classe e adicionei o meu tile content, e por fim eu adicionei cada item, porque está dentro do nosso loop aqui no for, né? Cada item na Hbox eu fui adicionando um generic tile, e o resultado é que agora ele cria dinamicamente exatamente como a gente tinha na nossa view, ok? No próximo vídeo, então, a gente vai criar aqui um submenu, um popover, né? Ele vai abrir aqui pra gente, vou até apresentar aqui para vocês, ó. Você pode vir aqui nas samples, procurar popover. Tem outros vídeos no canal aqui também que eu já utilizei, mas aqui você consegue ter uma ideia de como funciona e como você pode implementar. Nossa ideia é fazer exatamente isso aqui pro perfil, para ter então nossas informações de contato aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha gostado dessa série. Deixa nos comentários aí se a série tem sido boa, se está te ajudando, tá? Se você gostou, não esquece de deixar aí o teu gostei, o teu joinha, né? E compartilhe o canal aí com quem quer aprender mais de 5. Valeu e até o próximo.